Nós somos obrigados a parar, a pausar, a dar um tempo na nossa rotina. Isto tem adoecido as pessoas até mais do que os medos e as incertezas do momento atual em que estamos vivendo. Eu tenho observado muito isso na minha prática clínica com os meus pacientes, o que, por sinal, já aumentou muito a procura ao processo psicoterapêutico, a procura a terapia neste momento, o que já é sintomático, o que já revela que as pessoas estão sofrendo mais, não estão suportando este momento. E o fato de termos desacelerado gerou e está gerando uma angústia absurda, insuportável nas pessoas. Né? O medo do desemprego, o medo de ser infectado, o medo de um familiar sofrer alguma coisa, isso também angustia, isso adoece, isso causa sofrimento. Mas a pausa, o desacelerar, parece que adoece ainda mais. Que curioso, que até mesmo que complexo, né? Que absurdo para a gente pensar. E isso tem ficado muito evidente na minha prática clínica, como eu mencionei aqui. Além de leituras, além de observar outras pessoas, e até mesmo coisas em mim mesmo, né? Como a gente vinha negando, reprimindo algumas angústias que já existiam. Porque uma coisa interessante que eu andei pensando, e talvez você também já tenha pensado sobre isso, ou visto alguém falar, porque a gente já vinha com muitas questões emocionais, principalmente, para serem tratadas, para serem pensadas, e a gente ia postergando, a gente ia evitando, ia empurrando com a barriga, como a gente gosta de dizer, ia empurrando, por exemplo, às vezes um casamento que já era infeliz, que já não tinha mais vida há anos. Mas agora, com o isolamento social, com mais tempo para pensar em si mesmo, nas relações, a gente viu que não dá mais, que esse casamento já acabou faz tempo. A gente se deparou, por exemplo, que não sabemos lidar com os filhos, porque até então eles passavam o dia inteiro na escola, a gente o dia inteiro no trabalho, e se via pouco, né? E quando se via, cada um estava no seu celular. Então, ia levando, ia empurrando, né? E uma outra coisa que apareceu foram conteúdos inconscientes, sabe? Aqueles que a gente não se dá conta, aqueles que a gente nem sabia que existia, mas agora de algum modo vieram à tona. E isso fez as angústias aumentarem, o medo, e de algum modo agora não dá mais para fugir. Tem que enfrentar, tem que lidar com tudo isto, mas lidar de uma forma abrupta, né? Chegou de supetão mesmo, não chegou aos poucos, chegou de uma vez. E isso está pirando muita gente, isso está enlouquecendo muitas pessoas. Antes, as pessoas saíam de um trabalho, ia para o bar, ia de algum modo colocar mais uma tarefa, de algum modo arrumar anestésicos, seja com sexo, seja com excesso de bebida. De algum modo a pessoa não voltava para casa, ou voltava só tarde da noite, porque na casa dela o que ela ia encontrar muitas vezes? A solidão. Mas agora você tem que voltar para casa. Agora não tem muita opção para anestesiar aquela dor que já existia, aquela angústia que já estava aqui dentro, mas que você de algum modo, que as pessoas de algum modo mascaravam, evitavam, iam empurrando. Agora a gente chega em casa e encontra a solidão. Agora precisamos falar da solidão, porque também a solidão já era presente, já fazia parte da vida.
mas a gente negava, a gente reprimia, a gente empurrava. Agora precisamos falar da solidão. Agora, talvez, de fato, nos demos de cara com a vida real, com a vida que já existia, com a vida que já tinha uma dinâmica da qual a gente não se dava conta, ou, de novo, da qual a gente negava. Agora a vida real apareceu de uma forma avassaladora e não dá para fugir de si mesmo. As fugas de si mesmo estão mais difíceis de serem trazidas à tona, e as máscaras caíram. As máscaras caíram, diminuíram-se os anestésicos. E a vida real é dura. A vida real, as angústias reais são duras, são difíceis de serem enfrentadas. Mas quando a gente enfrenta, quando a gente não nega, quando a gente não foge, a coisa muda. Inclusive, uma coisa interessante que eu quero dizer aqui para você é que as pessoas que já enfrentavam as suas angústias, que fugiam menos, que mascaravam menos, talvez estão lidando, talvez não, certamente estão lidando melhor com esse momento. Ficar sozinho com si mesmo pode ser prazeroso, pode ser incrível. E as pessoas que faziam, que adentravam nessa arte de lidar consigo mesmo, de estar consigo mesmo, que já caminhavam no caminho do autoconhecimento, estão lidando melhor com esse momento. Estão sofrendo menos, não é que não estão sofrendo, mas estão sofrendo menos, estão até apreciando novas descobertas, novos encontros consigo mesmo. E é esse o meu convite para você, e talvez a pérola desse vídeo, dessa minha fala aqui, talvez o mais importante é esse convite que eu te faço. Aproveita este momento para o encontro consigo mesmo. Aproveita essa pausa, esse momento peculiar em que a gente está vivendo, que é difícil, que é doloroso, que é de perdas, que é de sofrimento, mas que a gente possa finalmente parar de fugir de si mesmo. Finalmente parar de usar anestésicos. Alguns anestésicos a gente vai sempre usar, não tem como, mas assim, talvez as pessoas estavam vivendo com excesso de anestésicos. Eu penso que esse momento atual, ele acelerou a corda que já vinha ruindo. E uma hora essa corda ia arrebentar. Uma hora essa conta ia chegar. Porque uma pessoa que vive a vida negando, que vive a vida num casamento infeliz, que vive num trabalho que não ama, que vive com relacionamentos destruídos, uma hora a conta chega. Uma hora a crise de ansiedade, uma hora a depressão chega. O que esse momento de crise, de pandemia fez foi acelerar isto, porque a corda já estava ali ruindo, e uma hora ela ia arrebentar. O que essa crise fez foi arrebentar a corda de uma vez, né? Então a culpa não é da crise, a culpa é do estilo de vida que nós já vínhamos levando, das escolhas que nós já vínhamos fazendo ao longo da vida, né? Como eu disse, a demanda por terapia aumentou. As pessoas estão se dando conta de que cuidavam muito pouco de si mesmas, que gastavam dinheiro com um monte de coisa, mas menos consigo mesmas, que o emocional, que agora é tão falado, que a ansiedade, a depressão, a qualidade de vida, que agora está tão em voga, eram negligenciados por elas. As pessoas se deram conta de que se conheciam muito pouco, de que precisavam muito de outras coisas para se sentirem felizes, e que de repente a felicidade está dentro de si, está em si mesmas, mas elas trabalharam pouco isto, né? Cuidaram pouco de si mesmas. O emocional foi sempre deixado de lado,
deixado de lado. Então, de repente, a pessoa tinha 2 empregos para não ter tempo de pensar em si mesmo. Chegava em casa e tinha que limpar tudo, tinha que ligar a televisão no volume mais alto, tinha que ir para a balada, ouvir uma música que de repente ela nem gostava, se entupir de álcool, para não encontrar consigo mesmo. Mas agora a conta chegou, a corda estourou e não dá mais. E o que você vai fazer com isso? Você pode fazer algo lindo, algo incrível, que é encontrar com si mesmo. E esse encontrar com si mesmo não pode ser romantizado. Não é uma coisa simples, é uma coisa árdua, é um processo, é uma construção. Inclusive muitas pessoas chegam para mim na terapia, na primeira sessão e já fazem um monte de perguntas e querem 1001 respostas e querem resolver numa sessão aquilo que elas passaram a vida toda negligenciando. E querem em 50 minutos achar resposta, achar solução para angústias das mais reprimidas, das mais profundas. E não há fórmula mágica, não há resposta imediata. O que há é um processo de construção, de conhecimento, de cura, de trabalho. E isso pode mudar a vida. Isso pode te preparar para as novas crises que sempre aparecerão, sejam crises externas, sejam crises internas. A questão é o que a gente vai fazer com esse momento. Nós estávamos correndo atrás de tanta coisa que aparentemente eram preciosas, que o simples se tornou banal, que o simples não era valorizado. De repente a felicidade estava lá na Disney, lá não sei aonde, quando na verdade ela estava em nós, no simples. E agora, com esse isolamento social, a gente se deu conta que o simples fato de ir na casa de um amigo, receber um amigo, que o simples fato de poder ir num parque passear, de olhar a natureza, que isso é incrível. A gente se deu conta de que tinha tanta coisa linda perto de nós e a gente pouco valorizava. Agora o simples se tornou extraordinário e desejável. Nós desejamos fazer coisas simples, como poder passear num parque, como poder dar uma volta no nosso quarteirão. A gente está reaprendendo e valorizando muitas coisas que a gente não dava valor. Este momento que a gente está vivendo revelou ainda mais a nossa fragilidade, o nosso lado humano. O quanto nós precisamos das outras pessoas, o quanto eu não me basto. Esse mundo individualista caiu por terra. A gente agora está se dando conta de que não é o tanto de grana que temos, não é o tamanho das nossas redes sociais que nos faz felizes, nos sentirmos bem. As máscaras, os anestésicos não funcionam mais. Agora é momento de reflexão, momento de encontrar-se consigo mesmo. E como eu disse, isso pode ser incrível. Isso não é fácil, é doloroso, mas é um convite incrível para cada um de nós adentrar naquilo que é mais precioso, que é nós mesmos. A vida que vale a pena é a vida que faz sentido para você. A vida que vale a pena é aquilo que você gosta de fazer. A gente está redescobrindo aquilo que de fato gostamos. Porque estávamos tão acelerados, correndo atrás de tudo, cansados, e mesmo assim continuávamos correndo, continuávamos indo sem rumo por aí, que não sabíamos de fato aquilo que gostávamos. Não nos dávamos tempo de apreciar, de gozar daquilo que de fato era prazeroso. A gente fazia 1001 coisa, menos aquilo que amávamos. E agora é momento de nos encontrarmos conosco mesmo e fazer aquilo que amamos, aquilo que gostamos, porque isso pode fazer a vida ser incrível.